Vamos começar direto, sem rodeio. Você não está sem tempo. Você está escapando. Escapando de fazer o que precisa ser feito. Escapando de tarefas que exigem esforço. Escapando de decisões que você sabe que deveria tomar. E o mais perigoso é que você faz isso de forma tão automática que já virou parte da sua rotina. Você acorda com intenção. Pensa que hoje vai ser diferente. Que hoje vai produzir. Que hoje vai focar. Mas não demora muito. E você já está fazendo exatamente as mesmas coisas de sempre. Você pega o celular. Só para ver uma coisa. E quando percebe, já está preso. Pulando de um conteúdo para o outro. Sem objetivo. Sem controle. Sem consciência. E isso acontece tão rápido, que você nem percebe o momento em que perdeu o foco. Quando você percebe, já perdeu tempo. E não é pouco. É muito. Só que você não trata isso como algo sério. Porque não dói na hora. Não tem consequência imediata. Mas isso vai acumulando. E esse acúmulo destrói seu progresso. Lentamente. Silenciosamente. Mas de forma extremamente eficaz. Porque cada vez que você adia algo importante, você cria um atraso. E esses atrasos somam. Viram dias. Semanas. Meses. E quando você olha para trás, você percebe que não saiu do lugar. E isso dói. Mas você não resolve. Você faz o quê? Se distrai de novo. Porque encarar isso exige responsabilidade. E responsabilidade é pesada. Significa admitir que não é o tempo. Não é a rotina. Não é a falta de oportunidade. É você. E suas escolhas. E isso é desconfortável. Porque agora não tem mais onde se esconder. Agora não tem mais desculpa. Agora não tem mais justificativa. Fica só você, e o fato de que você não está fazendo o que precisa ser feito. E isso bate. Forte. Mas ao mesmo tempo, isso é exatamente o que te dá poder. Porque se o problema está em você, a solução também está. Só que existe um obstáculo. E ele é grande. Você está condicionado a fugir. Sim. Procrastinação não é preguiça. É fuga. Você não evita tarefas. Você evita o que elas representam. Esforço. Pressão. Incerteza. Medo de errar. Medo de não ser bom o suficiente. E toda vez que você sente isso, sua mente faz o quê? Te puxa para algo mais fácil. Algo que te dê alívio imediato. E isso funciona. Na hora. Mas cobra depois. E cobra caro. Porque cada fuga reforça o padrão. E quanto mais você foge, mais automático isso fica. Até o ponto em que você nem percebe mais. Você simplesmente faz. Sem pensar. Sem questionar. Sem decidir. E isso é perigoso. Porque quando você para de decidir, você perde o controle. E quando você perde o controle, sua vida vira consequência. Consequência dos seus hábitos. Consequência do seu ambiente. Consequência dos seus impulsos. E isso te prende. Te mantém no mesmo lugar. Porque o padrão que você construiu não leva você para frente. Leva você pro conforto. E conforto não constrói nada. Conforto mantém. Conserva. Estagna. E você está vivendo isso. Todos os dias. Só que não chama de estagnação. Chama de rotina. Chama de falta de tempo. Chama de cansaço. Mas no fundo, você sabe. Você sabe que poderia fazer mais. Você sabe que poderia agir diferente. Você sabe que está deixando coisa importante de lado. E essa consciência é o que mais pesa. Porque você não pode mais fingir que não vê. Você vê, mas não faz. E isso cria um conflito interno constante. Uma parte de você quer mudar. Quer crescer. Quer sair do lugar. Mas outra parte quer continuar no fácil. E essa parte vence. Quase sempre. Não porque é mais forte. Mas porque é mais imediata. E o seu cérebro foi feito para priorizar o imediato. Se você não assumir o controle, ele assume por você. E você continua no automático. E o automático te mantém exatamente onde você está. Sem evolução. Sem progresso. Sem mudança real. E isso não muda sozinho. Nunca mudou. Nunca vai mudar. Você precisa quebrar isso. E quebrar isso exige ação. Não pensamento. Não planejamento. Não intenção. Ação. Mesmo pequena. Mas real. Porque é a ação que quebra o padrão. E sem quebrar o padrão, nada muda. Absolutamente nada. Agora vamos aprofundar. Porque aqui está o ponto que muda tudo. Você não está assim por falta de força. Você está assim porque foi programado. Programado a escolher o fácil. Programado a evitar o difícil. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi repetição. Constante. Silenciosa. Mas extremamente eficaz. Cada vez que você escolheu rolar o feed em vez de agir. Cada vez que você abriu um vídeo em vez de focar.
Cada vez que você adiou algo importante. Tudo isso reforçou um caminho. E o cérebro aprende assim. Repetição vira padrão. Padrão vira hábito. E hábito vira comportamento automático. Hoje, você não decide mais. Você reage. Reage a estímulos. Reage ao ambiente. Reage ao impulso. E isso tira seu controle. Porque o ambiente atual não foi feito para te ajudar. Foi feito para te prender. Tudo disputa sua atenção. Tudo tenta te puxar. Tudo quer te manter ocupado, mas não produtivo. E você entra nisso, sem perceber. E quanto mais entra, mais difícil fica sair. Porque sua mente se adapta. Se acostuma com o rápido, com o fácil, com o imediato. E tudo que não entrega isso, começa a parecer impossível. Focar vira difícil. Ler vira difícil. Trabalhar por longos períodos vira difícil. Mas não porque você não consegue. Porque você desaprendeu. Você treinou sua mente pro oposto. E agora está colhendo isso. E isso é importante de entender. Porque não é permanente. Mas também não muda sozinho. Você precisa reprogramar. E reprogramar dói. Porque exige fazer exatamente o contrário do que você está acostumado. Exige ficar quando você quer sair. Exige continuar quando você quer parar. Exige agir quando você quer evitar. E isso gera resistência. Muita. Mas resistência não é sinal de erro. É sinal de mudança. E aqui está onde a maioria falha. Eles sentem resistência. E param. Acham que não funciona. Que não é para eles. Mas é exatamente aí que começa a funcionar. Quando você não cede. Quando você sustenta. Quando você continua. Mesmo sem vontade. E isso constrói algo que você não tem hoje. Controle. E controle muda tudo. Porque quando você controla sua atenção, você controla suas ações. E quando você controla suas ações, você controla seus resultados. Mas sem controle, você é levado pelo impulso, pelo ambiente, pelo fácil. E isso te mantém preso. E você já sabe disso. Você já percebeu. Mas ainda não fez o suficiente para mudar. E esse é o ponto. Entender não muda nada. Só agir muda. E agir é exatamente o que você vem evitando. Mas não dá mais. Agora você já viu. E quando você vê, não dá mais para ignorar. Agora é decisão. Ou você continua no padrão, ou você quebra ele. Mas quebrar exige esforço, consistência, repetição. E isso, você vai precisar aceitar. Agora presta muita atenção. Porque aqui é o ponto onde a maioria das pessoas para. Não porque não entende, mas porque entende, e mesmo assim não faz. Você chegou até aqui. Você já percebeu o padrão. Já entendeu o problema. Já sabe que não é falta de tempo. Já sabe que não é falta de capacidade. Já sabe que é comportamento. Então agora não tem mais desculpa intelectual. Agora é só execução. E é exatamente aqui que você trava. Porque executar significa sair do confortável. Significa fazer algo que você vem evitando há muito tempo. E não é uma coisa grande. Não é uma mudança absurda. É algo simples. Mas que exige consistência. E consistência é o que você não sustenta. Você começa. Você se empolga. Você promete. Mas não mantém. E esse é o ciclo que você precisa quebrar. Não é começar melhor. É continuar melhor. E isso muda tudo. Porque o problema nunca foi o início. O problema sempre foi o meio. A parte onde não tem motivação. Onde não tem novidade. Onde não tem recompensa imediata. Só repetição. Só esforço. Só processo. E é aí que você abandona. Sempre. Mas é exatamente aí que o resultado é construído. Não no começo. Não no entusiasmo. Mas na repetição silenciosa. Na disciplina invisível. Na ação que ninguém vê. E isso é o que você precisa aprender a fazer. Mesmo quando não quer. Principalmente quando não quer. Agora vamos tornar isso prático. Primeira coisa que você precisa fazer. E isso é inegociável. Parar de negociar com você mesmo. Toda vez que você diz, depois eu faço. Você já perdeu. Porque esse, depois, nunca chega. Ele vira amanhã. Depois vira outro dia. E depois vira nunca. Então elimina isso. Você não negocia. Você decide, e faz. Simples. Segunda coisa. Você precisa reduzir o tamanho da ação. Porque você continua tentando fazer coisas grandes. Com uma mente que está treinada para evitar esforço. Isso não funciona. Você precisa enganar seu próprio cérebro. Você precisa começar pequeno. Ridiculamente pequeno. Algo que seja impossível de recusar. Algo que não gere resistência. Algo que você possa começar, sem pensar. Porque o problema não é fazer. É começar. E quando você começa, algo muda. A inércia quebra. A mente entra em movimento. E continuar fica mais fácil.
Mas você precisa facilitar esse início. Terceira coisa. Você precisa eliminar distração de verdade. Não é reduzir um pouco. Não é tentar controlar. É eliminar. Porque enquanto a distração estiver acessível, você vai usar. Não importa o quanto tente. Não importa o quanto prometa. Você vai cair. Porque o ambiente está mais forte que sua intenção. Então muda o ambiente. Afasta o celular. Desliga a notificação. Cria um espaço limpo. Sem estímulo. Sem interrupção. Sem fuga. E isso vai ser desconfortável. Muito. Porque sua mente está acostumada a estímulo constante. Ela vai pedir. Vai incomodar. Vai tentar te puxar de volta. E aqui está o ponto. Você precisa resistir. E isso não é fácil. Mas é necessário. Porque cada vez que você resiste, você enfraquece o padrão antigo. E fortalece um novo. E isso é construção. Quarta coisa. Você precisa aceitar o desconforto. Parar de lutar contra ele. Parar de tentar evitar. Porque ele não vai embora. Nunca. Ele faz parte. Sempre fez. Sempre vai fazer. Tudo o que importa, tem desconforto. Sem exceção. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de fugir. E começa a avançar. Mesmo incomodado. Mesmo cansado. Mesmo sem vontade. E isso constrói algo poderoso. Resistência mental. E resistência mental muda seu nível. Quinta coisa. Você precisa parar de esperar motivação. Isso é uma armadilha. Motivação é instável. Ela aparece e desaparece. E se você depende dela, você nunca constrói nada consistente. Nunca. Você precisa agir sem ela. Agir mesmo sem vontade. Agir mesmo sem energia. Agir mesmo sem sentir nada. Porque é isso que cria disciplina. E disciplina é o que sustenta qualquer resultado real. Agora vamos falar de um ponto que pouca gente entende. Identidade. Você não age só com base no que quer. Você age com base em quem você acredita que é. Se você se vê como alguém que procrastina, você vai continuar procrastinando. Se você se vê como alguém inconsistente, você vai continuar sendo inconsistente. Então isso precisa mudar. E não com pensamento positivo, mas com ação repetida. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, você prova algo para si mesmo. Você reforça uma nova identidade. A identidade de alguém que faz. E isso se constrói aos poucos. Não de uma vez, mas com repetição. E com o tempo, isso se torna natural. Mas você precisa começar. E precisa continuar. Mesmo sem ver resultado. Porque o resultado demora. Mas o padrão muda antes. E quando o padrão muda, o resultado vem. Sempre. Agora presta atenção nisso. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Você precisa ganhar o dia de hoje. Só isso. Fazer o que precisa ser feito hoje. E repetir amanhã. E depois. E depois. E isso constrói algo muito maior. Mas a maioria falha aqui. Porque pensa grande demais. E age pouco demais. Você precisa inverter isso. Pensar simples. Agir sempre. E isso muda tudo. Agora vem a parte mais direta de todas. Se você não fizer nada disso, nada muda. Simples. Você pode assistir esse vídeo. Pode concordar. Pode se identificar. Mas se não agir, sua vida continua exatamente igual. E isso não é exagero. É realidade. Porque conhecimento sem ação é inútil. Totalmente inútil. E você já tem conhecimento suficiente. Você não precisa de mais. Você precisa usar o que já sabe. E isso exige decisão. Decisão de parar de fugir. Decisão de assumir controle. Decisão de agir, mesmo sem vontade. E essa decisão é sua. Ninguém pode tomar por você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode te empurrar. Ou você faz, ou você não faz. E se não fizer, o resultado é previsível. Mais do mesmo. Mais um dia perdido. Mais uma semana sem avanço. Mais um mês igual. E quando você perceber, o tempo passou. E você continua no mesmo lugar. Então decide agora. Não depois. Agora. Qual é a próxima ação que você vai fazer? Não pensa demais. Não complica. Escolhe algo simples. E faz. Imediatamente. Porque é assim que você quebra o padrão. Não pensando, mas agindo. E isso é o que vai definir sua vida. A partir daqui,